Olá a todos, aqui é o professor Dr. Marcos Roriz Júnior, da Universidade Federal de Goiás, do curso de Engenharia de Transportes. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como podemos utilizar a biblioteca DEAP para trabalharmos com algoritmos genéticos na linguagem de programação Python. A biblioteca DEAP, ou também chamada de Distributed Evolutionary Algorithms in Python, Algoritmos distribuídos evolutivos na linguagem Python é uma biblioteca que possibilita, e ela tem uma série de funções para tratar e implementar algoritmos genéticos. Vamos lá? Primeiramente, nós iremos fazer esse tutorial na plataforma Google Colab. Essa plataforma é uma plataforma gratuita do Google que permite que a gente insira código Python de forma interativa. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos criar um notebook no site do colab.research.google.com, que é o site da plataforma Google Colab. Aqui estou no site da plataforma Google Colab. Vamos criar agora o nosso notebook. Para isso, vamos clicar aqui nessa parte abaixo, nesse íconezinho, nesse botão chamado Novo Notebook. Após algum tempinho, ele vai então criar esse notebook para nós. Eu sempre gosto de colocar o nome certinho aqui para depois eu saber o que esse notebook se refere. Então vou colocar aqui, tutorial DEAP, para eu saber exatamente o que esse arquivo, esse notebook se refere, tá bom? Primeiramente, será necessário fazer a instalação da biblioteca DEAP. A biblioteca DEAP, ela pode ser instalada conforme qualquer outra biblioteca Python. Recapitulamos que para instalar uma biblioteca Python, basta executar o comando !pip, gerenciador de pacotes Python, install nome da biblioteca. Então, neste caso, seria pip, !pip, install DEAP. Vamos colocar então esses comandos no interpretador do nosso notebook para ver o que irá acontecer, certinho? Ok, voltei aqui para o nosso Python Notebook. Vamos então inserir esse comando. !pip, gerenciador de pacotes Python, install DEAP. Vamos clicar aqui nesse play para poder então executar esse comando. Ele vai começar a execução do interpretador, demora um pouquinho no começo, mas logo ele irá fazer então a instalação da biblioteca. E podemos ver, baixando a biblioteca e, ok, perfeito. Instalação com sucesso. Vamos então para o próximo passo. Antes de dar sequência, vamos entender primeiramente qual o problema que nós vamos resolver aqui hoje com a biblioteca DEAP. O problema que nós iremos trabalhar é um problema clássico de roteirização, o problema do caixeiro viajante. A ideia é que possamos encontrar uma melhor rota que percorra todos os locais. Por exemplo, uma melhor rota que percorra todas as distribuidoras de bebidas. Como a gente pode fazer esse itinerário? E o que seria melhor? A gente sempre tem que estar preocupado com a definição desse melhor. Neste caso, podemos colocar menor distância, mas também poderíamos colocar menor tempo e por aí vai. Para simplificar, considere o grafo direcionado à direita. Temos aqui 4 possíveis destinos, o destino 0, o destino 1, o destino 2 e o destino 3, bem como os custos para ir de um destino para o outro. Então, nesse caso, nós queremos, por exemplo, encontrar a melhor rota que vai percorrer todos esses destinos. Por exemplo, como nós dizemos, pode ser distribuidoras, certinho? Então, iremos para lá. Então, para fazer isso, vamos primeiramente compreender alguns conceitos básicos da biblioteca DEAP que vai permitir a solução desse tipo de problema. Então, geralmente nós iremos fazer a importação da biblioteca DEAP usando a seguinte notação. From, da biblioteca DEAP, import. Aí aqui nós temos alguns submódulos. O primeiro submódulo é o submódulo Creator, que permite então criar os indivíduos, as possíveis soluções, bem como a função de aptidão. O próximo submódulo é a base, que vai permitir então fazer o registro para vincular esses elementos que foram criados. Por fim, temos também o submódulo de Tools, que vai fornecer os operadores de mutação, seleção e por aí vai. E, por fim,
Agora sim temos o submódulo de algoritmos, que vai então executar o algoritmo genético. Ao longo do exercício nós vamos tratar de cada um destes submódulos. Vamos primeiramente então começarmos pelo submódulo de Creator, que vai permitir criar indivíduos e a nossa própria função de aptidão. Então, o submódulo de Creator vai permitir que a gente especifique que tipo de problema nós queremos resolver. É um problema de maximização ou de minimização? Ele é de um único objetivo ou ele vai considerar múltiplos objetivos? Como assim múltiplos objetivos? Porque podemos, por exemplo, considerar que a gente quer minimizar o custo, a distância e o tempo. E aí, quanto que cada um vai ter em termos de peso na solução do problema? Certo? Ok, voltamos ao notebook. Vamos então declarar esses imports. Vou vir aqui, vou clicar numa nova célula de código e aqui então vou digitar os imports. Da biblioteca deapp import os submódulos Creator, Base, Tools e Algorithms. E vamos então executar para ver se vai estar tudo certinho. Tudo certinho. Ok, primeiro passo feito. Agora vamos então só entender um pouquinho mais das nuances desses submódulos antes de continuar. Antes de inserir mais códigos, vamos tentar entender um pouquinho melhor como que o deapp funciona. Ok? Então, a primeira questão importante é nós definirmos o que irá guiar o nosso algoritmo genético. Qual vai ser a função de aptidão, o objetivo do nosso processo. Nós podemos ter um processo de minimização, maximização ou também de trabalharmos com múltiplos objetivos, inclusive concorrentes. O processo de minimização para criá-lo, vai ser da seguinte forma. Vamos usar o submódulo Creator, ponto. Vai ter uma função create, aqui eu vou dar um nome, né? FitnessMin, minimização. E eu vou seguir e falar, olha, isso aqui estou falando da base.fitness, ou seja, da aptidão. E o peso, eu vou passar aqui o peso menos 1 e vírgula. Importante essa vírgula, logo eu explico por quê. Por que menos 1? Porque internamente o deapp trabalha somente com problemas de maximização. Então, quando esse menos 1 você vai então fazer um negativo da maximização. Ou seja, ele vai então estar trabalhando, quando você faz menos a maximização, você está então guiando para a minimização. Certinho? Já para maximização, mesma coisa. Creator.create, fitness maximização, base.fitness, peso 1.0, vírgula. E para múltiplos objetivos, Creator.create, fitness multiplicação, múltiplo no caso, base.fitness, peso menos 1 em 1. Certinho? Essa vírgula aqui, como nós iremos ver, ela dá a guiar quais são os pesos que nós vamos dar para a função objetivo. Por padrão, o deapp considera que todos os problemas são múltiplos objetivos. Então, o pessoal da biblioteca fez isso porque facilitava muito na construção dos algoritmos. Então, a minha função objetiva tem que ser uma tupla, tem que ser um par de pesos. Então, esse menos 1 vai ser então, o que vai ser dado para o primeiro elemento da função objetivo. Por quê? Então, é como se você falasse, olha, eu vou considerar esse aqui, qual é a porcentagem que eu vou, por exemplo, considerar que esse elemento vai ter na minha função objetiva. Então, é 100%. Então, a minimização tem 100% nessa função aqui na hora de minimizar. Ok? E essa vírgula aqui é porque aqui eu poderia ter um outro peso. Então, eu poderia ter um outro elemento. Aqui eu estou minimizando, por exemplo, a distância, mas eu quero maximizar o lucro, por exemplo. Então, esse vírgula seria o peso que eu poderia dar para a outra elemento. Então, por exemplo, eu poderia ter menos, por exemplo, menos 0,7, 70% do foco vai ser na minimização da distância e, por exemplo, os outros 3% seria no lucro. Ou seja, 30% foca 30% no lucro e 70% na distância. Então, eu posso estar trabalhando com esses elementos aqui. Então, isso é bem legal. A biblioteca permite muito facilmente eu definir soluções multi-objetivos. Então, eu posso falar, olha, aqui foque 60% nesse cara e foque 40% nesse cara. Isso permite, então, facilita a vida quando eu tenho que trabalhar com problemas que têm uma natureza multi-objetivo. No nosso caso, o nosso problema, a gente está trabalhando com um único objetivo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, quer dizer, 100%, né? E vamos ser negativo, porque nós queremos minimizar. Então, para deixar claro que o foco vai ser
tornar a função objetiva interna do DAP, que é uma função de maximização, negativa. Quanto mais negativo ela, melhor. Ou seja, quanto mais ela diminuir, melhor. Ou seja, nós estamos trabalhando com a minimização. Ok? Vamos lá. No nosso problema, como eu disse, no nosso problema nós queremos minimizar a distância. Então a gente vai fazer essa minimização. Então o comando que nós estaremos digitando daqui a pouco será creator, né? Sobre o modo creator, queremos criar um problema de minimização, né? Ou seja, isso aqui está fazendo referência à entidade base.fitness com os pesos de -1, vírgula aqui. Se aqui tivesse outro elemento da função objetivo, ele estaria aqui, tá bom? Por que a gente tem que colocar vírgula novamente? Porque por padrão o DAP espera que aqui venha outro número, tá? Como a gente, porque ele por padrão trabalha com múltiplos objetivos. Então, como nosso problema não tem múltiplos objetivos, a gente pode omitir esse outro número. Entretanto, a gente ainda tem que manter essa vírgula, porque ele espera que venha um par com o peso do primeiro objetivo e o peso do segundo objetivo. Como nós só temos objetivo, vai ter só um número, mas temos que colocar a vírgula para ele saber para que esteja no formato esperado pela biblioteca. O próximo passo consiste em definir como será feito os nossos cromossomos, os nossos indivíduos do algoritmo. Então, como que eles vão ser representados? Isso também vai ser feito usando o submodo creator e a função create. Então, aqui eu vou ter a função creator.create, vou colocar o nome da estrutura do meu indivíduo, né, que eu vou depois referenciar posteriormente. Aqui eu vou falar o tipo que ele é, por exemplo, é um tipo binário, é um tipo de lista, como nós estudamos no algoritmo genético. E aqui eu vou fazer referência, olha, esse indivíduo ele tá moldado, ele vai ser moldado em qual função de aptidão? Então aqui eu já coloco creator.fitnessmin. Fala, olha, ele vai ter que mirar aquele objetivo, minimizar, certinho? Então aqui para esses problemas de roteirização, né, ou também chamado de roteamento, a representação comum é uma lista, em que cada elemento da lista representa um gene, né, um local. Então aqui, por exemplo, vai do local 0 para o local 2, para o local 3, para o local 1 e por fim volta para o local 0. É um exemplo, ok? Então, nesse caso, ficaria como? Sob o modo creator.create, estrutura do meu indivíduo, e aqui vai ser uma lista, onde cada elemento da minha lista vai fazer referência a uma posição do grafo, né? Olha, a posição 0, depois ele vai para a posição 2, depois vai para a posição 3 e depois 1. E ou seja, então cada elemento vai ter essa estrutura de lista aqui. E esse elemento vai estar moldado com o intuito de ir para essa função de aptidão. A gente ainda não definiu claramente como que a gente vai calcular a função de aptidão, que é uma das próximas etapas. Mas a gente já está falando, olha, o objetivo desse indivíduo aqui, né, o objetivo maior é essa aptidão aqui de minimização. Nós queremos que esse cara aqui tenha o seu valor de aptidão minimizado. Beleza? Vamos lá. Então, tendo criado a estrutura do cromossomos, agora a gente tem que registrar quais os valores que cada gene poderá possuir. Então, por exemplo, eu não posso colocar uma posição 18, porque meu grafo só vai até o 4. Né? E aí, como que eu faço isso? Então, a gente vai ter que delimitar isso com o submódulos base e tools, que é para poder fazer esses registros. Então, primeiramente, né, a gente vai ter que criar a base de definições, que é esse toolbox igual a base.toolbox. Toolbox é uma ideia de ferramentas, né, e é onde nós vamos registrar todos os elementos. Então, lembra como a gente falou ali da aptidão mínima, da estrutura do indivíduo? Ok, tudo isso vai ter que ser registrado para a biblioteca em algum lugar. E vai ser feito nesse cara aqui chamado Toolbox. Ou seja, esse cara vai ter, então, ele vai ser o responsável por armazenar todas as definições, as premissas que o problema está tratando. Ok? Como? Qual é o objetivo? É minimizar ou maximizar? Qual é a estrutura dos indivíduos da minha população? É uma lista? É um número binário? O que é? Então, isso a gente vai fazer aqui no nosso Toolbox. Então, o outro elemento muito importante é a gente definir, né, qual é o tamanho, né, do meu indivíduo, né, o número de genes que ele vai ter. No nosso caso, o número de locais. Né?
No nosso cromossomo, ele tem uma estrutura de lista, como a gente já viu. Então, nós temos que especificar agora o tamanho dessa lista, né? Ou seja, o número de M de genes. Então, o cromossomo vai ser, no nosso caso, uma permutação desses elementos. Ou seja, ele vai, essa ideia de trabalhar com permutação vai permitir, nós vemos depois, mudar, ou seja, os elementos lá dentro do cromossomo para realizar, por exemplo, operações de crossover e outras. Então aqui a gente vai fazer o toBox, ponto registrar os nossos genes, vai ser o que? Uma permutação, né, aleatória, né? A gente vai usar para isso a biblioteca NumPy, porque ela tem essa função handle.permutation, que cria uma permutação de n o que? 4 indivíduos. Se nós tivéssemos um gene com 10, seria 10, ok? Agora que temos os genes, nós podemos então registrar os cromossomos, né, de fato, dos nossos indivíduos, né? Então lembra que a gente tinha colocado, ó, create.create, estrutura do indivíduo vai ser uma lista, mirando o que? A minimização. Agora a gente depois veio e falou, olha, nesse toBox, registra que os nossos genes, né, dessa lista vai ser uma permutação de tamanho N4, ok? E beleza, então a gente já tem uma estrutura maior do que é o gene e o que é a estrutura desse cromossomo. E agora sim a gente poderá então criar os indivíduos, né? Colocar toBox.registers indivíduos. Aí aqui eu vou usar a função submódulo tools para inicializar aleatoriamente alguns indivíduos, né? Init iterate. Aí aqui eu vou especificar, olha, qual é a estrutura e qual é o gene. Então ele vai então inicializar a minha população, a ideia é que ele inicializa a minha população com essa estrutura. Qual que é a estrutura? Uma lista. E o que tem nessa lista? Esses genes. O que são esses genes? Uma permutação de quais possíveis valores? Até 4. Ok? Né? Um indivíduo que será inicializado por interável, qual é a estrutura e quais são os elementos. Por fim, é necessário definirmos a população, que será, no nosso caso, uma lista de indivíduos. Isso também é feito usando o submódulo toBox, e aqui no caso é toBox.registro, e aqui nós vamos dar o nome de população. Esses nomes que nós estamos dando, no final vai ser referenciado, ok? E aqui, então, nós damos o nome população, observe que está sem cedilha e sem tio. E essa população também vai ser uma estrutura inicializada, né? No começo vai ser inicializada com uma repetição do quê? Né, de indivíduos dentro dessa lista, ok? Ou seja, nosso toBox, a nossa população, vai ser uma lista. Então, a população é uma lista do quê? O que são os elementos da minha população? Uma lista de quê? De indivíduos, ou seja, cada elemento da minha lista, da minha população, é uma lista. Ou seja, ok? E essa lista é o que? Segue a estrutura desse indivíduo. E nós vimos na nossa definição anterior que o nosso indivíduo, né, também é uma lista, né? Que no caso vai ter alguns genes aqui. E que cada elemento dessa lista, no caso, vai ser um dos genes. Ou seja, aqui, no caso, uma das possíveis permutações entre 0 e 4. Ok? 2, aqui 3 e 1. Uma possível solução. Então, a nossa população vai ter esses indivíduos, né, uma lista com esses indivíduos, e cada indivíduo, pela própria definição que nós demos para ele, vai ser uma lista também. Só que essa lista, os elementos dela vão ser os genes aqui. Ok. Nessa primeira parte, né, agora já está suficiente para a gente inicializar. Então, na próxima etapa, a gente vai então colocar isso lá no notebook. Vamos lá para o código para fazer a inserção desses conceitos. De volta ao Google Colab, antes de tudo, vamos fazer alguns imports antes de prosseguir. Então vamos vir aqui, vamos importar a biblioteca NumPy, né, que ela vai ser útil na hora de trabalhar com a aleatoriedade, né? E também vamos importar a biblioteca Matplotlib para a gente depois conseguir visualizar o desempenho do nosso algoritmo. Ok? Faremos aqui a importação dessas duas outras bibliotecas. Perfeito. Vamos agora, então, começar a trabalhar com os conceitos que nós vimos. Então, primeiramente, viremos aqui e vamos, então, criar o nosso toolbox,
Aqui é onde iremos registrar todos os elementos que a gente definiu até agora. O que é um gene, o que é um cromossomo, como que a nossa população se forma. Então, toolbox vai ser igual base.toolbox. Lembrando que essa base veio aqui do DApp, foi importada da biblioteca DApp. Então, toolbox é igual base.toolbox. E agora a gente vou colocar aqui só para esse caso. Vou falar que, olha, cada gene do meu problema, cada cromossomo vai ter 4 genes, né? 4 elementos, né, que ele vai percorrer. 4 cidades, ou 4 no caso, se fosse o TSP classe seria cidades, mas aqui no 4 locais do grafo. E aqui a gente então vai começar então a registrar. Então eu vou colocar creator.create. A primeira coisa a gente vai definir é qual é o objetivo do problema. No caso é fitness min, ou seja, é uma minimização. E aqui a gente vai falar, olha, esse cara faz referência, vai estar vinculado ao problema, a aptidão do problema, né? Aqui, por isso a gente coloca esse base.fitness. E aqui a gente vai colocar os pesos. E aqui vamos colocar menos 1.0 e vírgula. Lembrando que essa vírgula é que se nós tivéssemos um outro objetivo que a gente queria dar algum peso. No caso nós não temos, mas mesmo assim a gente tem que manter a vírgula. Menos 1 aqui. Perfeito. Agora vamos vir aqui creator.create e vamos criar a estrutura do nosso indivíduo. Como que o nosso indivíduo, né, em si vai estar estruturado. Eu vou colocar aqui str, né, indivíduo, é o nome dele. E aqui eu vou falar, olha, nossos indivíduos vão ser o quê? Uma lista. E eles vão estar sendo moldados em função do quê? Da fitness min. Ou seja, dessa fitness min que nós acabamos de criar aqui. Que nós vamos criar, tá? Ou seja, o foco desses indivíduos é ser minimizado. Perfeito? Ok. Então, fitness min, creator.create, estrutura do indivíduo. Agora, nós vamos então fazer uns registros, né? Vamos vir aqui toolbox.register. A gente vai falar, olha, e os genes, né? O que é os genes, né? Os genes nada mais vai ser do que uma random, né? Uma permutação aleatória de quê? De tamanho n. No caso, 4, né? Ok? Vai ser uma permutação. Essa função np random permutation vai criar basicamente, vai gerar um dos possíveis valores entre 0 e até 4 no caso. Ok? Em seguida vamos vir aqui toolbox.register e agora eu vou falar, ó, o que é os nossos indivíduos? Então nossos indivíduos vai ser tools.initIterate, ele vai inicializado com o que? Creator.estrutura do indivíduo, que foi esse cara que nós criamos aqui, né? E cada indivíduo vai estar sendo vai ser estruturado em cima do que? Dos genes aqui, tá? Então temos aqui a nossa base, criamos a função objetivo, a estrutura do nosso indivíduo é uma lista. Essa lista vai estar trabalhando com o quê? Com genes. Genes vão ser o quê? Uma permutação aleatória de valores de até 4. Então nossos indivíduos vai ser o quê? A gente vai inicializar eles como que? Eles vão ser inicializados como uma estrutura de indivíduo, que é essa lista, que cada elemento dessa lista vai ser essa ideia dos genes. Então vamos executar aqui o nosso célula. Ok, perfeito, funcionou sem nenhum problema. Agora também temos que criar a população, né? Agora que a gente criou os indivíduos, temos que criar a nossa população, que é toolbox.register. Vamos colocar aqui população é igual tools.initRepeat. Também a nossa população vai ser uma lista de quê? Toolbox.indivíduos, desses indivíduos que nós criamos aqui, certinho? Então vamos executar aqui e ver se vai funcionar certinho. Ok, beleza. Então agora eu já criei, ou seja, já falei para a biblioteca como que é a estrutura do meu problema. Olha, meu problema é de minimização, os meus indivíduos são uma lista, os meus genes serão uma permutação, a minha população vai ser uma lista desses indivíduos aí, tá bom? Ok, vamos dar sequência para os próximos etapas. Ok, agora que nós definimos como será a estrutura da nossa população, a gente vai então gerar de fato, né, a nossa população. Isso é feito, né, usando o comando toolbox.população, né, que nós definimos ali agora, e passando o tamanho da população em n. No caso aqui eu vou estar criando uma população de 10 indivíduos, 10 soluções, né? Então no caso, vou fazer dessa seguinte forma.
pop é igual a tobox.população, n igual a 10. Então, nossa população terá esse tamanho de 10 indivíduos. Vamos lá? Ok, voltamos aqui ao Google Colab. Vamos então criar nossa população. População, vou chamar de pop, é igual a tobox.população. E aí, por isso que esse nome, né? Porque ele vai saber que agora é esse cara aqui. População vai ter tamanho n de 10, 10 indivíduos. Vamos executar certinho. Ok, nossa população executada com sucesso, criada com sucesso. A próxima etapa consiste em definir os operadores de crossover, mutação e seleção. E aqui que a biblioteca nos dá um show, né? Porque ela vai fornecer diversos operadores de crossover, de mutação e de seleção prontamente, só para a gente escolher aqui e aplicar. Então vamos lá. No caso aqui concreto, nós estaremos escolhendo, né, o operador aqui, observe de crossover, né, que no caso chama de mate, que em inglês é cruzar, né, então box.registerMate, e aqui a gente vai escolher então qual algoritmo, né, de crossover nós estamos querendo. Então nesse caso a gente vai escolher tools.crossoverPartiallyMatch, né, que é um algoritmo, né, para fazer esse crossover entre soluções, né, que lidam com problemas de permutação. Então, para quem não lembra, eu vou recapitular rapidamente como que é esse Partially Match Crossover. Para quem não se lembra, eu vou explicar rapidinho como que funciona o Partially Match Crossover, que é um crossover para problemas de permutação, em que eu não posso repetir, por exemplo, a ordem que eu visitei um determinado local, né, que eu distribuí um determinado produto. Então, olha só. Então, aqui eu vou ter A, B, C, D, E, F, G, uma possível solução. Aqui C, F, E, B, G, D, A. E aqui eu defini os pontos de crossover. Então, essa estratégia ela é relativamente simples. Então, basicamente vai ser o seguinte. Eu vou definir esse E, B vai vir para cá, né? Esses dois vão vir para cima. E o de baixo, o CD vai vir para aqui embaixo. Só que, quando eu faço isso, igual eu falei, eu tenho que ter esse cuidado para não ficar repetido. Porque eu já tenho um E aqui. Então, o que eu faço? Então, basicamente, eu estou falando o seguinte. Eu vou ter que fazer aqui, ó, uma tabela de substituição. O E aqui, nesse caso... vamos fazer aqui de cima primeiro, de baixo para cima, perdão. O E está substituindo quem? O E está substituindo a letra C. O B está substituindo quem? O B está substituindo a letra D. Então, quando eu for criar um novo filho aqui desses dois, vai ser o quê? A, B, C, E, B, né, que subiu agora, E, F e G. E aí eu vou usar essa tabelinha de substituição para corrigir. Então eu sei que o B na verdade aqui é o D, né? Olha só, eu coloco ele aqui, o AD, o EB e o E aqui, né? No original vai ser o C. Aí ele fica com a solução intacta, ok? Então seguindo esse procedimento, nós teremos aqui depois esse filho 1 e o filho 2. Então esse Partial Match Crossover vai fazer isso. Ele vai fazer o crossover entre as soluções, garantindo que não haja essas repetições. Em relação ao operador de mutação, nós iremos para esse exercício trabalhar com o Order Based Mutation, que basicamente ele vai trocar a posição de um elemento I com o elemento J na solução. Então, por exemplo, em vez de eu ir desse local para esse, eu vou mudar, por exemplo, a ordem que eu vou visitar. Então aqui no caso, a rota vai em A, B, C, D, E, F, G. Quando ele faz essa mutação, ele vai trocar, por exemplo, esse por esse. O E vai vir visitar aqui primeiro. Isso é feito usando a seguinte fórmula. Tobox.register, né? Vou falar, olha, eu vou estar trabalhando com o operador de mutação, vai ter o quê? Shuffle index. Shuffle quer dizer baralhe os índices, né? E aí, aqui eu tenho outras opções. Mutação gaussiana, flip bit, polinomial e por aí vai, né? E aqui eu vou colocar uma coisa que eu acho sempre importante colocar, que é qual que é a probabilidade de um índice de ser movimentado. Então, no caso, por exemplo, 10%. Então, isso aqui basicamente dá a ideia de qual a probabilidade de ocorrer, né, a mutação em um determinado gene. Então, no caso, seria, nesse caso aqui, 10%. Certinho? Nós temos que definir também o operador de seleção. Então, aqui no caso, né, que é um operador bem tradicional, é a seleção por torneio, que vai basicamente selecionar um grupo K de indivíduos aleatórios, né, onde K é menor que a população, né, e observe alguma coisa interessante, que essa seleção não olha a aptidão. Então, aleatoriamente, eu vou escolher
K indivíduos, e aí eu vou fazer um torneio para ver quem deles tem a melhor aptidão. Ok? Então aqui um exemplo. Eu tenho aqui no caso 4 indivíduos, né? E esse aqui no caso é um problema, por exemplo, de maximização, e eu vou escolher 2, né? Então eu vou escolher 2, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aleatoriamente, eu vou escolher 2 indivíduos. Então aqui x1 e x3. Aí eu vou ver desses que eu escolhi, qual tem, por exemplo, aptidão melhor para o meu problema. Se é um problema de maximização maior, minimização quem tem menor. Então, nesse caso, como é um problema aqui nesse exemplo aqui de maximização, entre x1 e x3, quem vai ganhar é x1. Entre x2 e x4, quem vai ganhar, se nós olharmos aqui, é x2, né? Que tem um valor 225, o x4 é 100. E eu posso também sortear o mesmo elemento, tá? Ele vai sortear aleatoriamente algum elemento para compor aqui. Então, o torneio é basicamente o número de elementos que vai compor aqui o número de elementos que vai compor o torneio, certo? Ok? Isso é feito da seguinte forma. toBox.register, select, o operador da seleção, tools.selecionar, seleção por torneio. Aí aqui, novamente, eu tenho uma série de algoritmos de seleção. Eu tenho torneio, roleta, melhor, aleatório, torneio duplo e por aí vai. O estocástico. Então aqui basicamente é select, tools.seleção por torneio, né? E aqui no caso a gente vai colocar mais um parâmetro, que é esse turn size, né, o tamanho do torneio, que vai ser 2, tá? Então se eu quiser um torneio em que eu vou escolher 3, 4 indivíduos para escolher o melhor, eu coloco aqui nesse parâmetro, turn size, que é o tamanho do torneio, ok? Né? Ok, por fim, a gente tem que fazer a definição também da aptidão, que é quantificar o quão bom uma determinada solução é para o problema. Então, ela está, como nós já vimos na teoria dos algoritmos genéticos, atrelada à taxa de sobrevivência. No nosso caso, é o menor caminho que vai percorrer todos aqueles vértices, tá bom? Que o menor caminho que vai passar por todos os vértices aqui desse problema. Então, aqui um exemplo, uma forma de fazer isso é representar esse grafo por uma matriz de adjacência, que é esse exemplo aqui, em que aqui eu tenho, por exemplo, qual é o custo de ir do vértice 0 para o vértice 0? É 0, porque não se tem isso. Mas do vértice 0 para o vértice 1 é 7, que é justamente essa aresta aqui, ok? Do vértice 1 até o vértice 0, de 1 para o 0 é 4, e por aí vai. Como que eu posso representar essa matriz aqui no Python? Eu posso fazer de várias formas, né? Uma forma é usando dessa seguinte forma aqui, de uma lista de listas, né? Então, a matriz de distância, né, aqui vai ser uma lista, em que cada elemento aqui é uma linha, né, dessa matriz. Então, dessa forma eu posso acessar os elementos da minha matriz de origem e destino com facilidade, né? Então, aqui, dessa forma, o que seria, por exemplo, nesse caso, a distância 0, 2? Seria a distância do vértice 0 até o vértice 2, né? Então, aqui eu vou vir em 0, né? O elemento 0 da lista é esse, né? É esse elemento aqui, como um todo, certo? E aí eu vou pegar o elemento 2, tá bom? Então, nesse caso, é o quê? Esse aqui é o índice 0, esse é o índice 1, esse é o índice 2. Então, é justamente esse elemento aqui, 9, que é essa distância aqui. Então, usando essa estrutura de matriz, eu posso, então, codificar a minha função de aptidão, certo? Para facilitar e criar, né, o quão bom aquela minha solução é. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a minha função de aptidão vai ser, dessa solução, de 0 para 2, distância de 0 para 2, mais distância de 2 para 3, mais distância de 3 para 1, certo? Nesse caso. Ok? Podemos calcular a função de aptidão da seguinte forma, né? A gente tem que definir ela, né? Definir a função de aptidão, e a aptidão vai ser o indivíduo. E aqui o indivíduo, pessoal, lembra que nosso indivíduo é uma lista, né? Uma lista em que cada posição são os genes, são as posições lá que ele tem que percorrer. Então, podemos fazer o seguinte, ó, o F, né, o somatório, né, desse valor, desse indivíduo, da aptidão dele, né, eu posso fazer o seguinte, ó, para ir no intervalo de até n-1, ou seja, se eu tenho 4 posições, então eu vou de 0 até 3. Eu vou pegar primeiro a posição, né, lembrando que o indivíduo aqui vai ter
as posições, né? Aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o local 1, vai ser indivíduo na posição I. Por exemplo, aqui 0, né? O I vai valer 0. Então, ele vai pegar o valor, né, que está aqui, né? O número que está aqui, né? E vai colocar no local 1. E depois ele vai pegar o número na posição I mais 1. No caso, 0 mais 1 é 1. O indivíduo que está aqui e vai colocar na variável local 2. E a gente faz o seguinte, ó, f é igual a mais distância do local 1, né, do número que está aqui, até o local 2. E aí a gente vai aumentar o i agora para valer 1, aí vai ficar de 1 a 2 e de 2 até 3, certinho? E no final nós retornamos f, vírgula. Por que esse vírgula? Né, porque nós temos que tornar uma aptidão multi-objetivo, tá? Então essa é a forma de retornar ela multi-objetivo. Perfeito? Agora que nós definimos qual é a função de aptidão que nós iremos usar, então nós criamos uma função aptidão qualquer, nós temos que registrar ela. E esse registro é feito da seguinte forma: toBox.register, e aí que nós colocamos evaluate, né, o que vai ser usado para avaliar, e essa aptidão. Então a função de aptidão é muito simples, ela recebe como parâmetro o indivíduo, né, e retorna o valor da aptidão dele, tá? E essa função é nós que temos que definir, né, porque o algoritmo vai falar, olha, esse indivíduo, qual é o valor dele? Então, nesse caso, a gente vai basicamente fazendo um somatório para pegar todos os genes, e aí a gente usa os genes, né? Pega o gene I e o I mais 1, pega a distância, né, desse cara e vai somando, né? E no final, a gente tem o custo daquele percurso, tá bom? Então, a gente vai fazer isso aqui, toBox.register, evaluate aptidão. Ok, com esses conceitos prontos, agora nós vamos aqui para o código para implementar alguns deles, tá bom? Vamos lá. Ok, de volta ao Google Colab, vamos então implementar alguns dos conceitos que nós vimos. Então vamos clicar aqui numa célula de código e vamos lá. Então primeiramente vamos registrar os operadores de crossover, mutação e seleção. Então vamos lá, toBox.register mate, né? O que nós vamos usar para crossover vai ser o tools.crossoverPartially-matched. Vamos lá. Agora para a operação de mutação, vamos lá, register, mutação, mutation, vai ser aqui tools.mutation shuffle index, né? Cuidado aqui que essa palavra é um pouco difícil de escrever, olha com certeza, olha direitinho para ver se estão escrevendo certinho, tá bom? E aqui vamos colocar a probabilidade, indp probabilidade, né, de virar um determinado índice, 10%. E por fim aqui nesse caso, né, register, select, né, qual o operador de seleção, vai ser tools.selectTournament, né? E com um torneio de turn size 2, ok? Vamos executar esse cara. Perfeito. Agora nós vamos ter que criar a nossa matriz de distância. Não foi problema real, a gente pode importar ela do Excel ou de um arquivo CSV, né? Nesse caso, como é o nosso grafo aqui é pequenininho, eu vou digitar aqui a própria matriz, tá? Então, distância é igual, vamos lá, é uma lista, né? Uma matriz, né? Lista de lista. Então, a primeira linha é 0792, vírgula. A segunda vai ser 4037, 6708, opa, vírgula, 238 e 0. Então, essa é a minha matriz de distância. E, por fim, eu tenho que criar a minha função de aptidão. Vamos lá, def aptidão do meu indivíduo, né? Vamos lá, como que essa minha função vai funcionar? F é igual a 0, né? O valor da minha aptidão daquele cara. Então, para I, um intervalo de n menos 1, né? N a gente definiu aqui, né? Que é o tamanho do nosso cromossomo, né? 4, né? N menos 1, eu vou fazer o quê? Local 1 é igual indivíduo, vou pegar o valor que está lá, né? I mais 1, né? Opa. Indivíduo I, perdão. Local 2 é igual indivíduo I mais 1. E a minha distância será o que, pessoal? Será... Opa, perdão. Minha distância será o que? A matriz do local 1 até o local 2. E eu vou somar isso ao valor de f. F mais distância que eu calculei aqui, tá bom? Beleza? E no final eu dou um return f, vírgula.
Agora, né, faremos o registro da função de aptidão. Então, vamos clicar aqui no box.register evaluate aptidão. Então, nós temos aqui agora sabendo exatamente que a nossa função de avaliação, né, de aptidão vai ser essa aqui que nós criamos, que o algoritmo irá executar para cada indivíduo a cada geração. É importante também salvarmos, né, essa questão da estatística, de salvarmos os melhores indivíduos de aptidão ao longo das gerações que a gente está trabalhando. Então, a biblioteca DEAP, agora que a gente está quase próximo de executar, ela vai permitir a gente fazer isso, tá? Salvar qual é os melhores elementos, e a gente tem que definir o que nós queremos salvar a cada geração. Então, uma forma disso, nós podemos salvar, né, por exemplo, aqui a gente coloca a definição da estatística salvar de um indivíduo, os seus valores de fitness, os seus valores de aptidão, né? Então, nesse caso, a gente vai salvar as aptidões de cada indivíduo. Mas, por exemplo, a gente pode querer salvar somente o maior, ou a menor, ou a média, a aptidão média, e por aí vai. Então, a gente tem esse controle para definir o que nós queremos salvar a cada geração do algoritmo. São todas as aptidões daquela população? É só a maior, só a menor? Então, nesse caso aqui, nós vamos salvar as aptidões de cada indivíduo, né? Então, a gente vai registrar isso da seguinte forma. Estatística igual tools.statistics, estatísticas que nós vamos salvar. Então, nós vamos salvar as aptidões de cada indivíduo, porque isso vai permitir que a gente calcule depois a média, o máximo, o mínimo, e por aí vai, né? E aí a gente pode definir, olha só, em termos dessa estatística, que agora como a gente está salvando a estatística de todos os indivíduos, de certa forma, a gente vai poder pegar aqui a média, o mínimo e o máximo. Ou seja, cada geração eu vou ter de forma bem rápida qual é a aptidão da média, a mínima e a máxima. Isso é feito da seguinte forma, estatística igual toStatistic, usando aquela estatística salvar, que é essa função que nós criamos aqui, que vai retornar o valor de fitness de cada indivíduo. E depois a gente vai definir que nós queremos a média, o mínimo e o máximo. Também temos uma outra estratégia, que é usar o hall da fama, que é aquele dos pimbolins que nós usamos, né? Que a ideia de nesse caso, selecionar só o melhor jogador, né? A cada geração, o melhor indivíduo daquela geração é salvo nesse hall da fama, e depois a gente pode conferir esse hall da fama para ver quem se destacou mais. Então, né, esse basicamente é como se fosse um arquivo das melhores soluções. Pode ser usado para auxiliar até no processo de crossover, né? A gente escolhe sempre, talvez, fazer o crossover com maior ou melhor, né? E isso é muito simples. A gente vai colocar quantos valores ótimos eu vou salvar nessa minha lista. Pode ser 1, 2, 3, quais os valores? Então, aqui, Hall of Fame, né? Eu vou colocar tools.hall of fame e o número de indivíduos. Então, basicamente, esse modo de estatística vai permitir eu acompanhar um pouco melhor o que está acontecendo no algoritmo genético. Por exemplo, o que eu vou salvar a cada geração. E o Hall da Fama, ele é um pouco a mais do que isso. Ele já vai, onde o algoritmo já pode deixar, catalogar as melhores soluções. Ok? Vamos implementar isso no código. Ok, vamos implementar esses conceitos no Google Colab. Vamos primeiramente então criar essa função que vai definir o que a gente está salvando de cada indivíduo. Então vou colocar aqui estatística, né? Vou criar essa função estatística salvar, que vai receber um indivíduo, né? Um indivíduo, e ela vai pegar, vai me retornar o meu indivíduo.fitness. Os valores. Então eu vou salvar os valores de fitness de cada indivíduo. Ok, vamos executar essa função, né? Ela vai ser criada, e agora sim a gente pode criar então esse modo de estatística. Então vamos lá, estatística é igual tools.statistics, em inglês, tá? E aqui eu vou definir essa função, estatística a salvar. Como essa função está falando que, olha, eu estou salvando a aptidão de todos os indivíduos, eu vou poder registrar alguns elementos interessantes, como a média, o mínimo e o máximo. Então vamos lá, estatística.register_min, ele vai fazer o que? Ele vai usar a sua função npmin, que calcula a média, estatística.register_min, aí agora ele vai calcular o mínimo com a função npmin, estatística.register_max, e agora eu vou usar a função npmax. Paralelamente, se você não quiser fazer isso, você pode usar uma outra estratégia, que é o quê? Colocar
só salvar os melhores indivíduos, que é naquela lista, né, de ter os melhores da fama, né, aqueles que tiveram maior pontuação ao longo das gerações, melhores aptidões, que é o Hall da Fama. Então, o Hall da Fama é igual tools.hall of Fame, e aqui eu vou colocar o número de indivíduos que eu quero salvar. 1, 2, 3, então vamos supor que eu quero salvar só o melhor. Então, ao longo de todas as gerações, eu vou no final ter aqui nessa lista o melhor indivíduo aqui nesse cara. Ok? O módulo de estatística basicamente permite que eu tenha um acompanhamento mais fino a cada geração, enquanto que esse Hall da Fama, eu vou ter no final, nesse Hall, só os melhores, aqueles melhores indivíduos no final. Ou seja, enquanto que um permite um acompanhamento mais fino de geração em geração, o outro eu vou ter o resultado, né? Se eu quero só o resultado, vai me dar diretamente só o resultado aqui. Beleza? Então, é isso. Após a configuração de todos esses elementos, é a hora de fato da gente executar o nosso algoritmo. E a execução é feita usando o comando algorithms.easimple, né? E vai ter aqui, primeiro eu vou passar aquela variável população que eu criei, o toolbox, que vai ter todas as definições que eu criei do que é mutação, operador de seleção e por aí vai. E aqui eu vou passar alguns outros parâmetros. Qual é a probabilidade de ocorrer crossover? Eu vou colocar, por exemplo, 80%. Qual é a probabilidade de ocorrer uma mutação? Vou colocar, por exemplo, 10%. Aqui eu vou criar, se eu criei aquele módulo de estatística aqui, ó, estatística, o número de gerações que eu quero que execute esse algoritmo genético, o Hall da Fama, né, que vai ter, qual é o lugar que eu vou salvar o Hall da Fama se eu for usar essa opção, e o verbose, né, se eu quero que imprima, seja algo verboso, que imprima os resultados ao longo de cada geração. E eu vou colocar aqui que true, que sim. E essa função, algoritmos.easimple, esses algoritmos foi importado do app, ela vai me retornar dois elementos, o resultado e o log. O resultado vai me dar os valores finais, né? E o log vai me dar o resultado geração a geração, que vai me servir, ser útil para eu analisar como que foi o comportamento, né, da evolução da solução. Ok? Então vamos executar esse algoritmo e eu vou explicar ela um pouquinho melhor aqui lá no Colab. Ok, pessoal, vamos então executar o nosso algoritmo aqui no Google Colab. Então vamos lá. Nós vimos que esse algoritmo vai retornar dois valores, o resultado e o log. Então o resultado e log vai ser igual ao que? Algorithms.easimple, né? E aqui a gente vai definir alguns elementos. Primeiro, qual é a população? Ok? A gente já definiu isso lá no topo. Qual é a caixa, toolbox, né? Com as definições de mutação, seleção e por aí vai. Crossover probability, né? Probabilidade de crossover. Mutation probability, 0.1. Estatística, qual que vai ser o módulo, né? Então aqui eu vou definir estatística. Número de gerações vai ser 30, nesse caso. Hall da Fama, vai ser aqui Hoff. E verbose, né? True. Então vamos executar esse carinha aqui. Ops. Ok. Podemos ver aqui, então, o resultado do algoritmo genético. Geração a geração, né? Porque nós colocamos a estatística, né? O número de avaliações, o média, o mínimo e o máximo. Nós podemos ver que rapidamente, né, o mínimo chega aqui a ser 8, né, a melhor, então parece ser a melhor solução. Se nós imprimirmos aqui no print, né, a variável resultado, ele vai me dar então o resultado, né, da última população, né, de indivíduos. Se eu imprimir o print Hoff, ele vai me dar então o melhor indivíduo. E ele fala, olha, o melhor indivíduo é esse aqui, 0, 3, 1 e 2. Certinho? Então, como nós vimos, né, o resultado aqui será, no caso, né, eu coloquei aqui de uma forma mais bonitinha, o resultado é os indivíduos da última geração do nosso algoritmo aqui no 30. Pode ser que o seu algoritmo não conseguiu convergir ainda para esse valor. Então, nesse caso, você pode, por exemplo, aumentar o número de gerações para chegar no melhor valor, que é 8. Né? Aqui no caso, quando nós vemos aqui no Hall da Fama, ele vai me dar, olha, a melhor solução é essa aqui, ó. Do 0 para o 3, do 3 para o 1 e do 1 para o 2. Então, esse é o melhor, o deslocamento, né,
melhor roteiro, né, que tem o menor custo para passar por todos esses lugares, para distribuir o produto por todos esses lugares. Para eu calcular a aptidão dele é muito simples, basta pegar, né, colocar melhor ROF 0, né, um print melhor, né, e a aptidão dele, olha, é só chamar a função aptidão do melhor, que ele vai retornar 8, né, que é aquele indivíduo, certinho? Então aqui no Google Colab, né, só para recapitular, vamos então imprimir a aptidão do maior indivíduo. Basta eu fazer o seguinte, aptidão, né, eu poderia colocar melhor igual ROF, né, pegar o primeiro indivíduo, 0, e fazer aptidão melhor, né, print, para imprimir essa função aptidão que nós criamos. Aqui vai me dar, opa, aptidão é 8, perfeito? Ok, vamos agora então trabalhar com esse log, que é o valor que ele me dá a cada geração. Eu tenho um máximo, médio, um mínimo e por aí vai, né? Isso é interessante para a gente poder entender um pouquinho melhor como que está sendo o comportamento do nosso algoritmo genético, certinho? Então nós podemos fazer da seguinte forma. Menores, né, é igual log.select min. Maiores, né, como log.select max. E média, como log.select min. Ok? Isso vai me dar os valores menor, máximo e média, mediano e as médias de cada geração. E agora eu posso também plotar esses valores aqui num gráfico para eu ver como que está se comportando o meu gráfico. Então vamos lá, plot.plt.plot menores, aí é que eu vou colocar label de menores valores a cada geração, plt.plot maiores, label maiores, né, plt.plot a média, né, label na média. E aqui posso colocar plot x label, né, colocar aqui a geração, plot.ylabel, que seria a aptidão, certo? Então vamos colocar aqui, opa, tem um errinho pequeno, errinho aqui, opa, média, né, eu coloquei aqui média, esqueci da vírgula. Vamos lá agora. Aqui temos então a maior, menor e na média. Para a gente ver a legenda desses caras, a gente vai usar a função location, legend location igual a 1. E a gente vai saber aqui exatamente. Opa, ok. Menores valores, maiores e média. Olha que interessante. Então, de começo, a gente já deu uma sorte de obter o menor valor da primeira geração, tá? E à medida, né, os maiores valores, né, foram variando, né, por causa da própria natureza da mutação, e a média, mas a média sempre tendenciou para cair ali próximo dos menores valores, certinho? Então, pessoal, uma coisa que a gente pode brincar, por exemplo, aqui nós tínhamos colocado que nossa população iria ter 10 indivíduos, né? Se eu voltar aqui em cima e falar que ela vai ter, por exemplo, 4 indivíduos, uma população menorzinha, a gente vai ver essa questão da convergência e executar aqui tudo novamente. Vamos lá, executando, vamos executando, a gente vai ver que esse gráfico ele vai ter, vai ter uma dificuldade maior para convergir, viu? Agora já não deu 8, o melhor resultado deu 11. Então, precisaria de um maior tempo, por exemplo, para convergir um valor melhor. Se eu, por exemplo, colocar aqui agora, então posso colocar aqui, por exemplo, colocar 5.000, olha só. Agora a tendência é que ele eventualmente caia, né, até chegar num valor menor, né, igual 8 aqui. Resulta o melhor, né, aptidão, e aí quando eu olho aqui o meu gráfico, né, a cada geração, aí sim, agora ele vai, depois de um determinado valor, ele cai aqui, né, para o menor valor. Mas ele demora um tempinho até chegar nessa convergência. Pessoal, então é isso por hoje. Qualquer dúvida em relação ao DAP, vocês fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários, né? E qualquer questão que precisa ser melhor explicada, que vocês acharam, isso aqui não está claro, como que funciona isso, pode colocar aqui no comentário que eu vou tentar explicar o mais rápido possível para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Então até o próximo vídeo